Olá, amigos do canal Conf, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar um pouco aí sobre metodologias ativas nessa trilha que estamos fazendo sobre o ensino da contabilidade. E temos o prazer aqui de receber o professor Marcos Mazeto, que vai estar conosco nesse vídeo de hoje, falando sobre metodologias ativas. Seja bem-vindo aí, professor Marcos. Obrigado, Ricardo, de poder estar aqui com vocês nesta manhã, neste encontro, e sejam todos bem-vindos a esse nosso diálogo. Muito bem. Então, eu queria começar esse tema hoje tão importante, né? Nós ouvimos muito hoje falar em metodologias ativas e parece, às vezes, que isso se torna até um chavão, né? Quer dizer, metodologias ativas e tal. E também a gente sempre estudou sobre técnicas. Então, eu queria saber, professor Marcos, qual a diferença de metodologias ativas e técnicas de ensino, né? Eu poderia explicar essas terminologias? Existe diferença? Não existe? São modernidades aí de terminologias ou não? Ok, Ricardo. Me parece realmente de grande importância essa sua questão, justamente pelo momento em que nós estamos vivendo. Essa questão das metodologias ativas surgiu nos inícios do século XXI, por volta aí de 2007, 2008, mais ou menos. E surgiu essa questão com a introdução do chamado ensino híbrido nas nossas escolas, tanto nas escolas fundamentais como em universidades. Este ensino híbrido, o ponto fundamental deles é o seguinte: temos que repensar as nossas aulas. E essas nossas aulas, elas não estão ajudando o aluno a aprender. Pelo contrário, dificultam a aprendizagem do aluno. E onde está o problema? Segundo o ensino híbrido, nós temos que inverter o processo das aulas. Tradicionalmente, quando nós vamos para uma aula, o professor ocupa o maior tempo para dar uma explicação sobre um determinado conteúdo que ele está passando para os alunos. E praticamente o tempo todo dos 50, 100 minutos é ocupado pelo professor. E, ao final, ele indica atividades que o aluno possa fazer em casa até a próxima aula. Exercícios, estudos de caso, leituras, etc. E este aluno trará essas atividades para o próximo encontro do professor com eles. Esse é o esquema tradicional. O ensino híbrido defende o seguinte: nós precisamos inverter esse esquema. Em vez de, primeiro, o professor dar uma aula expositiva e depois o aluno fazer exercícios, vamos inverter. Primeiro, o aluno vai ter atividades preparadas pelo professor que ele vai trabalhar durante a semana antes da aula. E aí, com isso, ele vai fazer leituras, ele vai, por exemplo, ver um vídeo, ele vai entrar na internet, ele vai fazer um texto, enfim, várias atividades em casa antes de vir para a aula. De tal forma que, quando ele vier para a aula, o papel da aula não será mais o professor dar uma aula expositiva sobre um assunto, mas, com essas atividades feitas pelos alunos, então é o momento de quê? É o momento de resolver dúvidas que os alunos tenham, é o momento de explicar os aspectos que eles não compreenderam, é o momento de discutir os exercícios que foram feitos, é o momento de se tentar resolver casos, é o momento de se trabalhar com internet, com recursos tecnológicos, das tecnologias digitais de comunicação e informação. É o momento de fazer, talvez, vamos dizer assim, atividades em pequenos grupos,
é o momento, por exemplo, de fazer as chamadas atividades de rotação em sala de aula, onde nós temos estações assim chamadas, onde os alunos, pelas quais os alunos passam, e em cada estação, ou em cada momento, sim, ele resolve um problema ou faz uma atividade diferente. Com isso, o que o ensino híbrido pretende? É que haja uma dinamização durante as aulas e, consequentemente, o aluno possa aprender melhor, não é? E mais, esse aluno, ele vai certamente se motivar mais, porque ele, vindo preparado para participar com o professor e os colegas de atividades que vão dar chance para ele discutir e trazer o material que ele preparou, ele se anima, ele se motiva mais e, em geral, ele consegue trazer para a vida dele essa questão, as questões que são abordadas em aula. Então, veja bem, esse é um movimento de ensino híbrido. Híbrido, porque ele quer integrar atividades do estilo tradicional com atividades diferentes que eles dão o nome de metodologias ativas. Híbrido, porque ele vai integrar as várias técnicas existentes de aprendizagem, as técnicas que envolvem as tecnologias digitais de informação e comunicação, portanto, integrando duas modalidades de técnicas. O que quer dizer, voltando ao início da sua pergunta, que metodologias ativas e técnicas de aprendizagem são praticamente as mesmas realidades, são os mesmos conceitos, apenas que com concepções diferentes e, consequentemente, um modo de trabalhar com elas diferentemente. Sim? Agora? Perfeito. E uma dúvida, professor Marcos, as metodologias ativas, nós fizemos experiências aqui até com aplicação, alguns professores fizeram, e muitas vezes relatam assim, poxa, mas eu fiz uma experiência e não deu certo, ou eu tive problemas na aplicação das metodologias ativas. E eu gostaria de ouvi-lo no sentido de, existe passos, existe uma receita de bolo, vamos dizer assim, para nós termos sucesso na aplicação de metodologias ativas? Olha, Ricardo, receita de bolo a gente não tem, mas eu acho que a sua questão é bem relevante, porque quando você fez a pergunta, a primeira, e foi bem feita, você me perguntou qual a diferença de metodologias ativas e outras técnicas e como é que surgiu isso. E eu procurei lhe responder. Agora você põe realmente o dedo na ferida. Sabe por quê? Porque quando, em geral, nós ouvimos falar sobre metodologias ativas, quando a gente lê livros sobre técnicas e metodologias ativas, por exemplo, livros que tratam da aula invertida, mais comum destas metodologias, livros que tratam de design thinking, ou então Word Café, ou então outras que se colocam, em geral, com nomes na língua inglesa, as pessoas leem e acham exatamente isso que você acabou de falar. Ah, bem, agora eu tenho aqui um livro que fala dessas metodologias ativas e, em geral, elas descrevem. Olha, agora aí sim, uma receita de bolo. Primeiro faça isso, depois faz isso, depois faz isso. Os passos que a gente, como professor, deveria dar para implantar esta metodologia ativa ou esta técnica em sala de aula. E aí acontece o que você falou. Muitas vezes o professor faz este ritual e diz, não deu certo. O aluno ou se desmotivou, não prestou atenção, não fez as atividades, portanto, não resolveu nada. E aí, o que eu percebo? Minha câmera está congelada.
Continuamos? Sim, eu ia até comentar isso. A câmera do professor Marcos está congelada, mas estamos ouvindo perfeitamente. Então, vamos manter a gravação. Perfeito, obrigado. Então, eu estava dizendo, o professor faz este ritual, faz estes passos e diz, não deu certo. Por quê? Eu disse antes, você colocou o dedo na ferida. É um engano nós acharmos que, para realizarmos metodologias ativas, basta eu ler um receituário, praticamente, da técnica e colocá-la em aula. De jeito nenhum. Porque para que essas metodologias possam funcionar e possam realmente ajudar o aluno a participar e se motivar, é preciso que elas sejam trabalhadas com 4 outros aspectos fundamentais. Por exemplo, a primeira coisa, é preciso que a atitude do professor ao usar essas metodologias, ele mude o que ele faz tradicionalmente. Veja, o tradicionalmente, ele é um expert numa matéria, ele entra em aula para expor a matéria e depois aplicar um exercício, depois fazer uma prova. É isso que ele está praticamente treinado a fazer. Ele é um expert que vai passar a matéria, um conhecimento para quem não sabe, e esperando que, com isso, o aluno aprenda. Com metodologias ativas, ele precisa mudar a postura dele. É fundamental que ele assuma uma postura de mediação pedagógica. O que quer dizer isto? Que ele reveja a sua posição. Eu vou agora trabalhando com metodologias ativas, eu vou trabalhar com os alunos em sala de aula, não para passar uma matéria e depois, mais para frente, cobrá-la numa prova, mas eu vou entrar em sala de aula para, juntamente com os alunos que se prepararam durante uma semana para trabalhar comigo e com os colegas, a gente, então, realmente começa a trabalhar juntos, visando a aprendizagem desses alunos. O que é o trabalhar juntos? Como eu disse antes, o aluno pode estar trazendo dúvidas e nós vamos elucidar essas dúvidas discutindo, conversando, dialogando com todos os alunos. E não simplesmente o aluno tem uma dúvida e eu vou lá e dou de novo uma aula expositiva. De jeito nenhum, eu tenho que ter uma outra atitude. Dialogando e discutindo com eles é que nós vamos poder resolver as dúvidas. O aluno tem uma pergunta de compreensão, ou então de aprofundamento. Em vez do professor imediatamente for ir lá e, tá bom, a resposta é esta? Não, ele vai trabalhar esta pergunta com os colegas. Ele tem para resolver um determinado problema, este aluno vai precisar, por exemplo, utilizar de alguns recursos tecnológicos. Então, naquele momento da aula, é quando ele estará usando também com os colegas esses recursos tecnológicos para o aluno resolver o problema. Então, perceba, a atitude do professor tem que mudar. Se ele não assumir essa postura que estou chamando de mediação pedagógica, quer dizer, de ele trabalhar em equipe junto com os alunos, para os alunos aprenderem, resolverem problemas, resolverem dúvidas, realizarem exercícios, etc., 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 solucionando casos, essa técnica não vai funcionar. Então, esse é um primeiro ponto-chave. A atitude do professor o professor precisa ser preparado para ter uma atitude diferente em aula com os alunos, trabalhando com eles, diferente, como eu disse, daquela na qual ele está acostumado a trabalhar. Mas tem um segundo ponto importante. Essa atitude do professor é fundamental também, porque ele precisa, com ela, motivar o aluno para que o aluno seja o protagonista da sua aprendizagem, ele seja o sujeito da sua aprendizagem. Ele precisa fazer com que o aluno que está acostumado a vir à aula e assistir o que o professor fala e fazer algumas anotações,
Não, agora ele vem para trabalhar junto com os colegas e junto com o professor para ele aprender. Então, fundamental é que o professor, com esta metodologia, esteja pensando que ele está provocando este aluno para o aluno se tornar um sujeito da aprendizagem. Ele vai aprender, ele vai construir a sua aprendizagem, ele vai construir a sua formação. Então, esse aluno precisa modificar a atitude. Se ele se portar diante de uma metodologia ativa com a mesma atitude de, muitas vezes, indiferença, passividade, comodismo, sem se envolver, etc., metodologia ativa nenhuma vai resolver o problema. E estamos com 2 elementos, eu falei 4. O terceiro elemento, fundamental também. Toda a metodologia, ela precisa, de alguma forma, toda metodologia ativa, ela precisa também estar conectada com um processo de avaliação. Porque, veja, a avaliação é fundamental no processo de aprendizagem. E se eu uso uma metodologia diferente daquela que eu sempre tenho usado, eu preciso ter também um processo de avaliação diferente, que esteja pensando em se o aluno está fazendo o que precisa para que aquela metodologia dê certo, se eu estou fazendo o que o professor precisa fazer para que a metodologia dê certo, e se, de fato, a aprendizagem está acontecendo. Então, não posso não trabalhar também com a presença desse processo de avaliação. E, por último, talvez um dos mais importantes, metodologia ativa, como qualquer outra metodologia, é um instrumento de aprendizagem. Ele tem uma característica de instrumentalidade. Portanto, não é toda e qualquer metodologia ativa que serve para todo e qualquer tipo de aprendizagem que eu queira. Então, o professor precisa ter clareza. O que eu quero que o meu aluno aprenda nesta aula? Eu vou querer, por exemplo, que ele compreenda uma teoria? Eu vou querer que ele consiga desenvolver uma habilidade de resolver exercícios? Eu vou querer que ele aprenda a resolver problemas? Eu vou querer que, por exemplo, ele aprenda a dialogar em equipes com seus colegas, porque hoje todo o trabalho profissional é feito em equipe, aprender a trabalhar em equipe. Eu vou querer que o meu aluno desenvolva uma atitude de responsabilidade social ao tomar uma decisão tecnológica na minha área ou numa situação que ele está trabalhando. Eu preciso ter clareza o que eu quero que o meu aluno aprenda nessa aula. Em função desses objetivos, eu tenho metodologias ativas diferenciadas. Umas são as que melhor se adaptam para ajudar o aluno a desenvolver conhecimento e teoria, outros para ele desenvolver habilidades e competências, outras para ele desenvolver atitudes, valores, comportamentos. Então, eu preciso ter clareza. O que eu quero que o meu aluno faça para eu poder aprender. Desculpe, para que eu possa selecionar aquelas metodologias que são importantes. Se não forem escolhidas as metodologias de acordo com os objetivos de aprendizagem, então pode ter certeza que também elas não vão funcionar. Maravilha. Nós vemos que realmente é um processo muito mais amplo, né, do que simplesmente nós falarmos somente em metodologias. E por isso, até aproveito para fazer um gancho aqui, que nessa trilha de ensino aqui, nós não estamos focando somente em metodologias. Nós estamos hoje aqui falando sobre metodologias, vamos trazer algumas metodologias de forma prática para expor, mas nós trilhamos todo um caminho, né? E você pode conferir nos nossos vídeos anteriores vários passos que nós devemos seguir desse processo para ter sucesso. Então, desde os objetivos de aprendizagem, organização de conteúdos, processo de avaliação, acompanhe os nossos vídeos.
E eu queria dizer que o professor Marcos, ao longo dessa trilha, nós vamos falar muito da obra dele, mas o livro, por exemplo, Professor na Hora da Verdade, que está aqui, da editora Vercamp, ele tem, isso que o professor Marcos falou, ele traz esses subsídios, traz, inclusive, as técnicas adequadas para cada objetivo de aprendizagem. Então, eu até aproveito, professor, para pegar o gancho então, pelo que podemos compreender, não existe uma metodologia única, né? Porque tem professor que acha que se aprender uma metodologia, pronto, eu já estou usando metodologia e ela serve para tudo. Então, pegando, eu queria saber como eu identifico a metodologia adequada para eu aplicar. Isso em cada aula, em cada momento de aprendizagem? Bem, Ricardo, eu acho que a primeira coisa é nós, como professores, nos capacitarmos teoricamente a respeito dessa questão de metodologias para aprendizagem no ensino superior. Veja, eu disse e repito, a nossa tradição não é de trabalharmos com metodologias ativas. Ao contrário, a nossa tradição, justamente pela ideia que fazemos e importamos há 200 anos já no Brasil, de que o professor no ensino superior ele é um expert numa matéria, importamos também a ideia, a imagem de que, porque ele é um expert, ele entra para transmitir conhecimentos e informações que o aluno não tem. Ele tem, e ele acha que, falando, comunicando, ele faz a transmissão dessas informações e experiências profissionais. Portanto, nesta sequência, a técnica básica com a qual todos nós trabalhamos, mesmo esta, sem nunca termos estudado o que ela é e para que ela serve, que se chama aula expositiva, todos nós, pela nossa experiência de alunos da escola e depois na faculdade, quando vamos ser professores da faculdade, fazemos a mesma coisa, quer dizer, só conhecemos um recurso, que é a aula expositiva. É verdade que esta aula expositiva teve alguma adaptação agora, com alguns recursos, por exemplo, do PowerPoint, por exemplo, com alguns recursos de tecnologias, mas ela continua sendo aula expositiva. E é só isso que nós, professores, sabemos usar. Então, como eu disse, a primeira coisa é, se queremos usar metodologias ativas, precisamos primeiro fazer um estudo de capacitação, de desenvolver competências para trabalhar com metodologias ativas. E isso supõe que nós conheçamos as metodologias ativas, as várias que existem, outras que estão surgindo, que a gente domine não apenas o conceito de cada uma delas, e eu disse a receita de bolo que a gente, em geral, encontra, mas que domine o aspecto da relação dela com objetivos de aprendizagem. Para que eu vou usar esta metodologia em vista do que eu quero que o meu aluno aprenda? Então, em primeiro lugar, eu acho que é fundamental que nós aceitemos com humildade, nós professores, de que nós não tivemos oportunidade em nossa formação para aprender a trabalhar com outras técnicas e outras metodologias em nossas aulas, além da aula expositiva. Então, isto supõe-se como primeira atitude, antes de ver qual metodologia é importante ou não, que eu estude, que eu vá atrás, que eu reflita, que eu discuta essas metodologias ativas, e aí nós vamos ter oportunidade de conhecer um outro conjunto de metodologias ativas que existem e que nós desconhecemos. E, com isso, poder fazer essa seleção.
abre-se aqui um cenário que é fundamental. Vejam, os livros escritos até 2000 acredito que 2000 e pouco, sobre metodologias, não ativas, mas sobre metodologias de aprendizagem, são muitos, são inúmeros. E isso desde lá, 1960, por aí, e autores com volumes sobre técnicas de aula no ensino superior. E a gente nunca estudou, não é? E nunca soube. Então, nós temos todo esse arsenal de metodologias que agora se enriquecem com estas que se chamam metodologias ativas. No entanto, o conhecimento é o básico, essa formação do professor para ele poder conhecer o espectro de metodologias e, principalmente, para que elas servem. Em primeiro lugar, é um estudo e uma formação para eu dominar esse conhecimento. Aí, eu vou começar a dar os passos seguintes. Vou escolher conforme objetivos, vou mudar a minha atitude e trabalhar com essas técnicas no sentido da mediação pedagógica, assim por diante. Mas o ponto fundamental para mim é conhecer. E não basta eu ler os livros que atualmente são publicados sobre metodologias ativas, porque, em geral, eles descrevem a técnica, mas não nos tornam competentes para usar a técnica de forma eficiente, de forma que realmente produza mudança na aprendizagem do aluno. Isso é uma competência um pouco mais ampla que eu preciso desenvolvê-la. Do contrário, como eu disse na minha resposta anterior, a gente não vai conseguir fazer muitas mudanças, não. Perfeito. Quer dizer, uma questão de formação docente, né? E nós estamos vendo isso aí durante toda a nossa trilha nos vídeos. É interessante, né, professor Marcos? Eu lembro uma vez, acho que numa aula sua, e a gente estava abordando esse assunto sobre metodologias ativas, e o senhor falou até no começo agora das perguntas aqui, sobre a aula invertida, né? E eu pergunto, quer dizer, é necessário tecnologias para nós aplicarmos metodologias ativas? Porque, na minha visão, posso estar enganado, mas nas suas aulas todas, nós tínhamos aulas com metodologias ativas, sem necessariamente o uso de tecnologia. Quer dizer, trabalhar, né, a tarefa do aluno em casa, vir preparado para a aula, isso era uma constante nas suas aulas aí. Então, eu queria ouvir um pouco sobre isso. Quer dizer, quando nós falamos de metodologias ativas, necessariamente estamos falando da aplicação de tecnologias de comunicação e informação? Então, Ricardo, por isso eu disse no começo, esta terminologia, metodologias ativas, ela está vinculada a esse movimento do ensino híbrido que está sendo trazido para o Brasil, não é? E portanto, vinculado a as concepções e as propostas que o ensino híbrido coloca. Por exemplo, é claro, nos livros, quando eles dizem, veja, a nossa vinda aqui, eu falei no comecinho, é para que a gente dinamize aulas, ponto. E queremos fazer com que o aluno trabalhe mais e o professor oriente, tal, ponto. E, com isso, eles começaram a dizer, bem, então vamos usar metodologias ativas. Agora, para mim, realmente, metodologias ativas não é uma categoria que inclui só, ou principalmente, metodologias que integrem aspectos tecnológicos. Porque, como eu disse, o aspecto do híbrido, no início, eu falei, o aspecto do ensino híbrido é que eles querem eles propõem integrar os aspectos, as técnicas envolvidas com as tecnologias de informação e comunicação e as comuns. No entanto, você tem plena razão. Veja, você mostrou um livro meu agora aí, que foi escrito em 2010. Esse livro, ele trabalha com praticamente
acho que umas 25 ou 30 técnicas, e este livro com técnicas que facilitam a participação do aluno, que fazem o aluno se envolver com a matéria, que fazem o aluno se preparar para vir para a matéria, para a aula, que fazem com que o aluno resolvam casos, discutam, eu diria, até eles sejam mais protagonistas nas proposições de trabalho em aula, etc., etc. E esse livro não tem nenhuma técnica que está descrita como, aspas, metodologias ativas do ensino híbrido. Então, se eu vou lá para trás, quando eu vejo, por exemplo, um professor, né, o Bordenave, é uma pessoa que hoje pouca gente conhece, mas com uma formação em engenharia agronômica e biologia, ele tem todo um livro sobre estratégias de ensino baseado na área dele, nos conhecimentos dele, mas uma série de técnicas que não tem nada, aspas, do que hoje se chama de metodologias ativas. No entanto, eram técnicas que faziam o aluno participar e se envolver com a aprendizagem. Basta dizer que o esquema do livro dele era sempre assim. Capítulo X, sobre aprender tal coisa. Em primeiro lugar, um problema. Ele tinha um problema, depois o aluno era obrigado a desenvolver esse problema, para depois o aluno ir buscar informações para resolver esse problema, depois os alunos traziam para discutir que eles tinham encontrado, as informações para resolver o problema, e depois fechavam com a justificação de resolver os problemas, porque baseado em quê? Em que conhecimentos? Veja, todo um esquema de participação, e não necessariamente, e naquela época nem se falava em metodologia, com esse termo de metodologias ativas. No entanto, a característica de todo esse trabalho com técnicas do ensino superior, e como eu disse para você, vem lá desde 1960, por aí, são técnicas todas voltadas para a participação do aluno nas suas salas de aula, e todas voltadas para incentivar o aluno a assumir a sua aprendizagem, tentando modificar aquela situação tradicional, que ainda hoje, infelizmente, nós temos, apesar de tudo, que é do aluno vir à aula para assistir uma preleção do professor e depois fazer uma nota, fazer uma prova e tirar uma nota. Então, a pergunta é bem feita. Bem feita porque acho que é um engano nós acharmos que nada existia antes de metodologias ativas com relação a metodologias ativas que visam incentivar a participação do aluno no seu processo de aprendizagem. Engano no sentido de que nada existia, começou agora. Não. Essa preocupação de incentivar o aluno para assumir o seu processo de aprendizagem e, de fato, aprender, e não apenas repetir matéria, de fato aprender e resolver problemas, e não apenas responder perguntas de provas, etc., isso, no ensino superior, nós estamos lutando desde a década de 60. Perfeito, perfeito. E eu até deixo um testemunho, né? Aliás, o capítulo 6 aqui do Professor na Hora da Verdade, ele diz isso, aula presencial, né, na universidade, com apoio de técnicas pedagógicas, né? E nas aulas do professor Marcos aí, só como testemunha, era muito interessante, porque toda aula a gente não sabia, né? Era uma surpresa. Então, sempre o professor Marcos chega cumprimentando todos os alunos e depois já rapidamente pedindo para organizar a sala de aula de uma determinada forma, que é claro, ele já tinha o planejamento de que técnica ele ia usar para aquela determinada aula, né? Então, é só para deixar um relato aí. E professor Marcos, como que essas tecnologias, então, que hoje estão disponíveis em maior abundância, né, do que antigamente, podem favorecer ou potencializar esse uso de metodologias ativas? Ricardo, repete a pergunta para mim, que eu não entendi a parte final, por favor. Não, eu queria saber como as tecnologias, o que hoje estão disponíveis, né, em maior abundância,
do que antigamente, como elas podem favorecer as metodologias ativas ou até potencializar, né, o uso das metodologias? Então, vou responder bem simples, porque é uma questão muito complicada. É uma questão complicada porque envolve muitos aspectos que estão relacionados com o que eu falei mais antes, né, na nossa conversa. Eu disse, essas questões estão relacionadas à formação docente, à formação do professor. Esse, para mim, é o elemento básico. Se o professor não se formar para aprender a usar metodologias, nada mais vai acontecer. E aí, então, é que eu acho que a situação é tão complexa que nós temos aí as trilhas, não é? Organizadas, planejadas e colocadas no ar. A resposta que eu daria é: amigos, acompanhem as trilhas, acompanhem os vídeos destas trilhas, e vocês terão aí um caminho a percorrer onde esta formação do professor vai sendo trabalhada e, consequentemente, colocando-os em condições de poderem conhecer metodologias, e agora eu vou tirar o adjetivo ativas. Eu prefiro a terminologia de metodologias participativas. Conhecer metodologias participativas que, de alguma forma, tenham aqueles aspectos que eu falei, que sejam voltadas para a aprendizagem do aluno, é muito diferente de ensinar aluno, mas que estejam voltadas para a aprendizagem do aluno. Segundo lugar, conhecer o espectro de metodologias e de técnicas, para poder escolher quais dessas técnicas se adaptam aos objetivos de aprendizagem. E também para escolher aquelas que são mais adaptadas aos grupos de alunos que nós temos. Todos nós sabemos, nós professores, que cada grupo de aluno que nós temos em cada semestre é diferente do outro que veio antes dele, e certamente será diferente do que vem depois dele. No mesmo semestre, se eu dou uma aula para uma turma no período da manhã e uma turma no período da noite, podem ser turmas do mesmo período, do mesmo semestre do currículo. No entanto, são duas turmas diferentes. Essa diferença de grupo exige uma adaptação e seleção melhor de técnicas para a aprendizagem do aluno. Desde uma coisa muito simples, vejam, eu tenho grupos de alunos que são totalmente tímidos e eles não têm experiência nem cultura para participar em aula. Então, não adianta eu querer forçar, obrigar de uma hora para outra ele começar a participar em aula. Eu preciso ter técnicas que vão, aos poucos, ajudando o aluno a quebrar essa timidez e começar a participar em aulas, etc. É um exemplozinho pequeno, mas apenas para dizer que realmente é uma questão importante, é uma questão complexa, e insisto, nessas trilhas, você mesmo, né, Ricardo, vai ter vários vídeos onde você vai trabalhar praticamente várias metodologias, eu vou chamá-las participativas, que vão envolver as chamadas metodologias ativas e outras tantas que nós temos, que não têm esse nome, esse epíteto, mas que são tão incentivadoras da participação e da aprendizagem do aluno, como as, aspas, metodologias ativas. Perfeito. E eu queria só, então, uma última questão aqui abordar, esse momento que nós estamos vivenciando. Nós tínhamos aí o ensino à distância, né, em que nós já conhecíamos, e com as críticas que havia ao ensino à distância, enfim, todo um contexto, mas a Covid nos levou para uma outra modalidade, que é o chamado ensino remoto, quer dizer, aquele onde as aulas são ao vivo, né, mas, de certa maneira, à distância, quer dizer, de certa maneira não, à distância, e que se chamou de ensino remoto. E aí eu pergunto, professor Marcos, nesse cenário, é possível aplicarmos metodologias ativas em aulas remotas? Quais são as dificuldades para se fazer isso, ou até mesmo, de repente, facilidades? Interessante sua pergunta, interessante. Mesmo porque
eu, nos meus 50 anos de docência, nunca havia trabalhado um curso de universidade, aliás, para dizer que nunca uma vez organizei, sim, um curso de pós-graduação à distância. Mas, fora esta situação, nunca tinha trabalhado com aulas no ensino superior, seja na graduação, seja na pós-graduação, em estilo remoto. Então, isto, para mim, foi realmente um choque inicial e que me obrigou a pensar e ver como é que poderia fazer. E, em uma semana, tive que preparar um outro curso, que não era o presencial que eu havia começado. A primeira semana ainda foi presencial, depois houve a questão da pandemia, imediatamente se suspenderam as aulas, e agora eu tinha que organizar um curso em estilo remoto. Então, de um lado, foi um choque. Do outro lado, para mim, foi um aprendizado enorme, porque eu comecei a aprender como poder fazer esses cursos nessa situação, de não ter nenhum contato presencial com alunos e todos eles à distância, ou melhor, a terminologia não está correta, em estilo remoto. E aí, para responder para você, eu conto rapidamente a minha experiência. Ou seja, eu me vi de frente da situação. Agora é em estilo remoto, a universidade colocou à minha disposição uma plataforma, que era a plataforma Teams, que é a plataforma Teams, e disse, agora vocês planejem. O primeiro ímpeto era que dizer, bom, então agora eu vou ter que pensar em aulas expositivas televisionadas, praticamente, ou então colocadas em tela. E aí algum podia pensar, não, mas então simplificou. Eu preparo uma aula, é mais ou menos isso que estamos fazendo agora aqui, uma aula expositiva, e apresento, e o aluno do lado dele assiste. É praticamente a mesma coisa. Eu jogo para o remoto o que eu fazia no presencial. Mas aí é que veio a minha questão. Eu pensei, eu nunca fiz isso, nunca dei cursos apenas com aulas expositivas, não é agora que eu vou fazer. Como eu vou fazer para que, mesmo em ambiente remoto, eu possa trabalhar com, aspas, metodologias participativas, em função dos meus objetivos. Então, resumindo, temos pouco tempo. Resumindo, eu refiz o meu plano. E qual foi o que eu aprendi nesse momento? Nesses 3 semestres que eu estou trabalhando em ambiente remoto, com disciplinas diferentes, todas elas, todos os semestres. O que eu aprendi? A plataforma, comecei a estudá-la e ver se ela me permitia apenas fazer aulas expositivas para o aluno que está me ouvindo, ou eu teria recursos para fazer aulas, como eu sempre fiz, com metodologias participativas. E descobri que essa plataforma me permitia o quê? Me permitia trabalhar com alunos no grupo total deles, me permitia trabalhar com grupos de alunos, porque eu trabalhava com salas diferentes, com grupos pequenos de alunos, que facilitava a participação, facilitava porque eu podia colocar o material disponível para que o aluno se preparasse para a aula nos próprios repositórios que a ferramenta me apresentava. O aluno, agora, não tínhamos mais a possibilidade de facilmente trabalhar com livros, etc., mas me permitia colocar todas as indicações bibliográficas de uma forma acessível para o aluno, para ele poder ler em casa, etc. Me permitia planejar atividades entre uma aula, entre um encontro e outro, e que o aluno poderia realizar mesmo em casa, em remoto,
e mesmo em casa, em remoto, em alguns tempos em duplas ou trios. Então, a dinamicidade das minhas aulas foi mantida. E através de quê? Dessas metodologias. Então, por exemplo, eu retomei do meu arsenal de técnicas com as quais eu trabalhava, aquelas que eram participativas, incentivavam o aluno a trabalhar, mas podiam ser utilizadas em estilo remoto. Só para dar alguns exemplos. Então, sempre eu trabalhei, por exemplo, com a técnica de grupo de observação e grupo de verbalização. Não sei se conhecem, mas é uma técnica muito interessante de envolvimento dos alunos. A técnica do painel integrado, técnica de grupos com atividades diferenciadas, técnica de grupos formulando perguntas para grupos responderem, grupos que realmente trabalhassem para construir um seminário. É uma coisa diferente do que a gente, em geral, conhece. Técnicas de pesquisa, onde os alunos iam buscar informações para trazer, para discutir com a gente. No presencial, numa webinar, onde todos estamos juntos. Mas a técnica se incentivava a busca de informações. A questão trabalhar com soluções de casos para serem resolvidos, também consegui colocar aí. Então, o que aconteceu na minha aprendizagem, que eu nunca tinha feito e não sabia, é que como eu dispunha de um conjunto de tecnologias que eu dominava muito bem no presencial, que visavam o quê? Fazer com que o aluno participasse da aula, o aluno se envolvesse, o aluno achasse interessante vir encontrar com a gente para trabalhar, que, ao mesmo tempo, ele via a relação disso com a sua atividade profissional, etc., 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 eu tinha esse conjunto no presencial. Então, o que eu fiz? Eu retomei essas técnicas e adaptei-as dentro agora de uma ferramenta que eu tive à disposição, que é o Teams. Mesma coisa, se eu fosse usar o Moodle, né, que é uma outra ferramenta, eu faria as mesmas adaptações, porque eu dispunha de um conhecimento de técnicas no presencial que podiam ser utilizadas dentro, agora, de uma nova plataforma, não é? E me parece que muitas universidades, muitos colegas estão fazendo isso. Então, integrando as coisas. Estamos no estilo remoto, numa situação diferente da presencial comum, que nós estávamos acostumados, mas se eu, como professor, estiver preocupado com a aprendizagem do aluno, se eu, como professor, dominar um conjunto de técnicas, não só essas colocadas, aspas, como metodologias ativas, mas outras que são tão, ou às vezes, mais relevantes do que estas chamadas metodologias ativas, e que eu as chamo de metodologias participativas, e que a gente já usava, utilizar essas ferramentas para colocá-las dentro desse novo ambiente. Aqui eu acho que está o que nós, como professores, temos que aprender com esta situação de pandemia. Não é dizer, então não podemos mais dar aula, ou então só vou fazer aulas expositivas e está resolvido o meu programa, porque eu cumpro o programa. Não, não. Como é que você pode realizar o seu trabalho de docente como mediador pedagógico, como incentivador da aprendizagem do aluno, como incentivador deste aluno para ele conquistar a sua profissão, construir a sua profissão e realmente se tornar um profissional competente na nossa sociedade contemporânea. Perfeito. Nós tivemos que nos adaptar, né? Mas é um belo relato aí. Aqui também, como experiência, só a título de curiosidade, eu, no primeiro semestre, né, em que houve a pandemia, não atuei em sala, mas acompanhei muitos professores, né, até pelo cargo de diretor aqui do centro universitário, e eu vi realmente um pouco de medo ou preocupação desses professores, e que depois as coisas foram se acomodando. A partir do segundo semestre, neste aqui, eu já pude atuar em sala até para testar, e realmente nós tivemos que nos adaptar, conseguimos aqui também
Mais recentemente, adotamos uma plataforma nova, chamada aqui do Grupo Uninove, né, chamada Nearpod, que está nos ajudando muito a implementar as ferramentas. Mas é isso mesmo. E eu gostaria só de colocar aqui que nós idealizamos essa trilha aqui do ensino da contabilidade, estamos contando aí com a colaboração do professor Marcos e do professor Marion também, no intuito de realmente mostrar um caminho que não só foca em metodologias ativas, mas que mostra a formação necessária do docente. E eu sempre digo, né, nos meus vídeos, nós temos que estar sempre embasados, e muito bem embasados, né? Então, você pode assistir os nossos vídeos e ir acompanhando, mas também, o professor Marcos, ele tem uma obra muito vasta nesse sentido. Eu queria aqui deixar 3 dicas aí de leitura complementar. Uma olha só, as competências pedagógicas do professor universitário, que é da editora Sumos, né, que é do professor Marcos. Depois a gente vai colocar aí. O outro que eu já apresentei aqui, que é o Professor na Hora da Verdade, que tem muita coisa boa, né? Aliás, o título é excelente, né? Porque coloca o professor lá, né, cara a cara com o aluno, é pela editora Avercamp. E o mais recente livro dele, que é o Trilhas Abertas na Universidade, onde ele aborda a questão da inovação curricular, práticas pedagógicas e a formação de professores, trazendo aí suas pesquisas recentes, pesquisa com grupos. Então, muito importante essas obras, eu deixo como dicas aí de leituras complementares, e que depois a gente vai estar trazendo também no nosso canal aqui, como você pode encontrar. Então, professor Marcos, queria agradecer por esta participação aqui no tema Metodologias Ativas, e deixo aberto aí para suas considerações finais. Obrigado, Ricardo, por essa oportunidade que você me deu de fazer esse diálogo com você e com todos os seus participantes televisivos ou de canais abertos nessas trilhas que você está organizando. Acho que é muito interessante que cada vez mais a gente amplie esse diálogo para que realmente nós, professores do ensino superior, que estamos descobrindo um novo modo de trabalharmos, de darmos as nossas aulas, de colaborarmos com a construção de profissionais competentes para o século XXI, nas diversas carreiras profissionais, que a gente possa ampliar, como eu dizia, cada vez mais este diálogo, esta conversa, essa troca de experiências, né? Porque acho que é assim que a gente avança. Agradeço a oportunidade que você me deu e desejo muito sucesso para você e para todos os seus professores que estarão acompanhando você e a nós, quando estivermos aí, nestas trilhas. Tenha muito sucesso e que possam aproveitar bastante deste diálogo. Até mais. Mas nós agradecemos mais uma vez, professor Marcos, e deixo o recado para vocês continuarem assistindo aí os nossos vídeos na trilha do ensino da contabilidade. Continue acompanhando. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e até a próxima.